Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam também bem-vindos a mais um culto. O desejo do nosso coração é que Deus possa falar com todos nós, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos seguir com a nossa série no livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós estaremos lendo a partir do verso 1, avançando até o verso 5. Com a graça de Deus, hoje pela manhã, nós estaremos pensando acerca do chamado de Timóteo, um começo improvável para um fim glorioso. Amém? Atos, capítulo 16, a partir do versículo 1, nos diz o médico amado: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, hoje pela manhã, em nome de Jesus, nessa manhã tão especial, onde daqui a pouco o pastor Rony vai estar fazendo o envio do nosso irmão Edenildo e sua esposa Ione, bem como a sua família, para a obra missionária no bairro da Catingueira, uma manhã gloriosa. Todos nós estamos aqui muito felizes e eu creio que Deus pode, por meio da sua palavra, também falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela manhã belíssima, ensolarada que o Senhor nos permite, e agora nós rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa nos ensinar aquilo que nos propôs quando permitiu que Lucas, inspirado pelo doce Espírito Santo, nos escrevesse esse texto que acabamos de ler. É assim, ó Deus, que nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o improvável encontro entre o apóstolo Paulo e o seu principal pupilo, que foi o nosso querido irmão Timóteo. O primeiro encontro entre Paulo e Timóteo provavelmente aconteceu por ocasião da primeira viagem missionária, que ocorreu em algum momento por volta do ano 47 depois de Cristo. E essa primeira viagem missionária foi justamente o texto que nós estivemos estudando aqui, por ocasião da minha última pregação. Foi justamente por isso que eu estive falando para os irmãos que, dentre todos os eventos importantíssimos do capítulo 13 e do capítulo 14 de Atos, eu escolhi falar a respeito da passagem de Paulo pela cidade de Listra, porque aquela passagem seria preponderante para a compreensão daquilo que nós vamos estudar hoje pela manhã. Portanto, foi justamente naquele momento em que Paulo evangelizava a região da Licaônia que ele teve, pelo menos no meu entendimento, o primeiro encontro com aquele que seria o grande líder da igreja cristã após a morte do apóstolo Paulo, o nosso querido irmão Timóteo. Mas para nós compreendermos todo o poder que emanava do ministério de Timóteo, nós precisamos voltar alguns anos no tempo para analisarmos a forma com que ele foi alcançado pelo Evangelho e dessa maneira catequizado pelo apóstolo Paulo para se tornar esse grande ministro do Evangelho. Pois bem, nós sabemos que Timóteo morava na pequena cidade de Listra, uma das 3 cidades que foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo por ocasião da primeira viagem missionária. Vocês lembram que após sair da ilha de Creta, que era a terra natal de Barnabé, que o apóstolo Paulo evangelizou 3 províncias romanas. Ele evangelizou a província da Panfilha, da Psídia e da Licaônia. Lá na Panfilha ele evangelizou a cidade de Perge, na Psídia ele evangelizou a cidade de Antioquia e finalmente na província romana da Licaônia ele evangelizou 3 cidades, Icônio, Listra e Derbe. A cidade que nos chama a atenção para a nossa compreensão hoje pela manhã é justamente a cidade de Listra, onde nós conversávamos na pregação anterior, que havia um rapaz aleijado desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, e em dado momento Paulo, percebendo que aquele homem possuía fé suficiente para ser curado,
impõe sobre ele as mãos e no poder do Espírito Santo aquele homem é curado. Os habitantes de Listra percebem aquele milagre prodigioso e amealham a presença de Barnabé e Paulo a deuses pagãos do panteão latino. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Mercúrio e queriam dessa maneira idolatrá-los. Foi com muita dificuldade que os missionários conseguiram provar que eles não eram deuses coisa nenhuma, mas que pregavam acerca do Senhor Jesus Todo-Poderoso. O fato é que, como os irmãos bem sabem, alguns irmãos provenientes da cidade vizinha de Icônio, que ficava a 32 quilômetros de distância, vieram até Listra, aproveitaram que a população estava profundamente chateada pelo fato de Barnabé e Paulo não serem deuses coisa nenhuma, e dessa maneira, unidos, os habitantes de Icônio e Listra apedrejaram a Paulo. É isso que Lucas nos diz em Atos capítulo 14, versos 19 e 20. Ele diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Eu quero acreditar, meus irmãos, que Timóteo, até então um adolescente que teria entre 14 e 16 anos de idade, e bem assim a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide, estavam presentes quando Paulo foi apedrejado. Eles viram toda a abnegação do apóstolo Paulo na promoção do reino de Deus, e eu quero acreditar que isso trouxe transformações preponderantes, tanto para Lóide como para Eunice, mas sobretudo para Timóteo. Eu creio que quando Lucas nos diz que, rodeando, porém, os discípulos, que dentre esses discípulos estava essa família, a Lóide, que era a avó, a Eunice, que era a mãe, e Timóteo, que era apenas um garoto. Portanto, meus amados irmãos, reúnam condições para imaginar um missionário que acaba de ser apedrejado, dentes quebrados, couro cabelo macerado, supercílio aberto, mão, antebraço, completamente depauperados quando Paulo se defendia daquelas pedradas, externo, tórax, enfim, a situação do homem era deplorável. Mas ele volta para a mesma cidade para pregar o evangelho para os seus assassinos, e no dia seguinte ele faz uma viagem a pé de cerca de 100 quilômetros, de Listra até Derbe, como de Campina Grande até João Pessoa. E eu quero acreditar que os discípulos recém-convertidos observavam tudo aquilo e ficavam a se perguntar: meu Deus, que poder extraordinário é esse, que faz com que um homem dado por morto volte para a cidade dos seus algozes e fale a respeito de amor para eles, sofrendo dano, oferecendo outra face, caminhando mais uma milha, e no dia seguinte, ao invés de voltar para casa ou para um grande centro para recuperar-se das suas feridas, continua a viagem para pregar ainda sobre o Senhor Jesus, correndo o risco daquelas pessoas viajarem atrás dele para apedrejarem mais uma vez, ou para o espreitarem em alguma curva da estrada, para não apenas apedrejá-lo, mas apunhalá-lo, enforcá-lo, sabe lá Deus o quê? Isso causou um impacto muito forte no coração daquelas pessoas que tinham acabado de conhecer o Senhor Jesus, e eles ficaram impressionados com tudo aquilo que Deus fazia na vida de Paulo e na vida do Barnabé. Ainda no capítulo 14 de Atos, nós estudamos que Paulo viaja até Derbe, ele fica pelo menos 3 meses naquela cidade, ele passa o inverno ali, e depois ele volta pelas mesmas cidades, 3 meses depois, irmãos. É uma coisa impressionante. E Lucas nos diz que Paulo retornou pelas cidades de Listra, Icônio, Antioquia, Perge, Pafos, Salamina, para quê? Para encorajar os irmãos. Lucas nos diz assim em Atos capítulo 14, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, qual seja, Derbe, onde ele passou o inverno, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Ele tinha acabado de ser apedrejado há 3 meses ali e volta para a mesma cidade. Irmãos, às vezes você é convidado para falar em um lugar e Deus não te concede aquela graça devida, você não prega tão bem e você fica no seu coração: meu Deus, nunca mais eu volto. Primeiro porque os irmãos não vão mais me convidar, e segundo porque eu fui muito mal de fato. Imagine ser apedrejado. Às vezes nós não somos bem recebidos na casa de uma pessoa e nós falamos: nunca mais eu volto naquela casa. Não é assim? Esse homem foi apedrejado, dado por morto. 3 meses depois ele estava voltando para a mesma cidade, e depois para Icônio,
aquela cidade de onde as pessoas viajaram até Listra para instigar a multidão e apedrejá-lo. Mas depois ele foi até Antioquia, de onde ele também foi expulso pelos líderes da sinagoga judaica, de tantas pessoas que estavam recebendo a Jesus como Salvador. E o que Paulo fazia visitando essas cidades? Verso 22 do capítulo 14. Ele fortalecia a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações lhes importaria entrar no reino dos céus. É como se Paulo dissesse: olhem para mim, vocês estão vendo que eu estou sofrendo. Portanto, se concentrem a princípio no Senhor Jesus e também no modelo de vida que vocês estão vendo em mim, porque dessa maneira todos juntos chegaremos a Jerusalém Celestial. Que convicção, não é, irmãos? Cabe uma aplicação muito apropriada aqui. Nós precisamos dessa mesma convicção evangélica para servir a Jesus, irmãos, porque servir a Jesus não é fácil. Em dado momento nós seremos perseguidos, injuriados, caluniados, difamados, vão tentar jogar o nosso nome na lama, desacreditar o nosso chamado, pôr à prova o nosso ministério. E nós, à semelhança de homens como Abraão, e no nosso caso o apóstolo Paulo, precisamos ter convicção de que aquele que nos chamou é fiel, de que por mais que as pessoas nos persigam e nos maltratem, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que iniciou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Portanto, sigamos com perseverança a carreira que nos está proposta, para a maior glória de Deus. Portanto, dessa maneira, a primeira viagem missionária é concluída. 2 anos se passam. E agora, Paulo procura Barnabé para visitar aquelas igrejas, para ver como os irmãos estavam. Isso é o final de Atos, capítulo 15. Mas vocês sabem que Barnabé queria levar o Marcos, eu falei disso, para vocês. Houve tal discussão entre eles que eles acharam por bem se separar. E agora nós tínhamos 2 frentes missionárias. Barnabé viajou com João Marcos, que será importantíssimo para o enredo do Novo Testamento alguns anos depois. E Paulo vai viajar com Silas. Se você imaginar a primeira viagem missionária, você vai perceber que o percurso que os missionários usaram foi um percurso horário. Imagine os ponteiros do relógio. A primeira viagem missionária, ela acontece em sentido horário. Quando Barnabé e Paulo se separam, Paulo vai fazer a mesma viagem, só que em sentido anti-horário. Ele vai fazer o percurso ao contrário e Barnabé vai fazer justamente o mesmo percurso. Portanto, se a última cidade da primeira viagem missionária foi Derbe, e Paulo está fazendo a viagem ao contrário, ela agora naturalmente vai ser a primeira cidade. E Listra, que foi a penúltima, agora vai ser a segunda. Amém, irmãos? Esse é o contexto para o capítulo 16 que nós acabamos de ler. Portanto, Paulo está fazendo a segunda viagem missionária no sentido anti-horário. Ele já passou por Derbe, ele agora chega a Listra. E quando ele chega em Listra, acompanhado do Silas, Lucas nos diz assim, em Atos capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Que coisa preciosa! Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Eu quero acreditar, irmãos, que observar a maneira como que Paulo e os seus companheiros serviam de forma tão zelosa e apaixonada ao Senhor Jesus, causou desdobramentos no coração do jovem Timóteo. Por quê? Porque Timóteo morava em Listra. Mas no capítulo 14 de Atos, quando Lucas faz menção à passagem dos missionários ali, o nome de Timóteo nem aparece. 2 anos depois, quando Paulo revisita a cidade, Lucas nos diz que havia um garoto ali. Por ocasião da primeira viagem missionária, Timóteo teria, segundo os nossos doutrinadores, entre 14 e 16 anos no máximo, era um pré-adolescente. Se 2 anos se passaram, quando muito agora ele teria 18 anos. Mas dentro desse cenário, Lucas vai nos dizer que acerca dele todos os irmãos davam um bom testemunho.
As pessoas falavam bem de Timóteo, não apenas em Listra, que era a sua cidade natal, mas naquela cidade que ficava a 32 quilômetros de distância, a cidade de Icônio. Portanto, imaginem um garoto que está dando os primeiros passos ainda na sua vida, que se tornou tão apaixonado por Jesus, de modo que quando caminhava naquelas estradas empoeiradas de Listra e de Icônio, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse rapaz é apaixonado por esse Jesus a quem ele serve. Mas o que será que acionou esse gatilho no coração de Timóteo? O que é que faz com que uma criança que não é nem mencionada no capítulo 14, agora se torne um expoente no capítulo 16? O que será que ele viu? O que causou essa transformação? Meus irmãos, eu não tenho dúvida, seguramente foi o exemplo que ele viu na pessoa de Paulo. Foi toda aquela paixão, todo aquele poder, toda aquela abnegação. E o próprio Paulo nos diz isso, escrevendo para o próprio Timóteo, muitos anos depois. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, é um daqueles famosos tu, porém. Esses famosos tu, porém, significa o seguinte: Timóteo, o mundo jaz no maligno, ele vai de mal a pior, o povo está se vendendo, apostatando, se curvando ao espírito da nossa época, mas você é diferente, eu acredito em você. Tu, porém, Paulo diz, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Portanto, Paulo está dizendo que algo do que ele sofreu em Listra foi testemunhado por Timóteo. E o que Paulo sofreu em Listra? Apedrejamento. E ele continua, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. O fato é que, ver Paulo, dentro de uma poça enorme do seu próprio sangue, ouvindo as pessoas falar, é isso que Jesus reserva àqueles que o amam, é dessa maneira que termina um missionário. E enquanto as pessoas provavelmente comentavam daquela maneira, o homem começa a se mover. E como eu falei para vocês em minha última pregação, ele cospe o resto dos dentes que haviam sobrado na boca. Ele limpa o sangue do supercílio aberto. Desorientado ainda, ele olha para aquelas pessoas recém-convertidas e pergunta, e a cidade fica para que lado? E ele volta para lá e vai falar de Jesus mais uma vez, irmãos. Isso é muito forte. E esse garoto que teve um encontro de pouquíssimo tempo com Paulo, ficou tão impregnado dessa paixão e desse poder que, mesmo sem ter frequentado seminário, mesmo sem ter um tutor para acompanhá-lo, mesmo sem ter uma pessoa mais experiente para falar com mais detalhes o que significava expiação, e justificação, e imputação, redenção, doutrinas cardeais da cruz ensanguentada de Jesus. Aquele garoto começou a falar a respeito daquilo que ele nutria no próprio coração. Com as poucas ferramentas que ele tinha, ele falava de Jesus em Listra, no meio das pessoas que tentaram matar o maior expoente do cristianismo na época, que era Paulo. E a pergunta é, se fizeram aquilo com Paulo, que era o mais poderoso, o que não fariam com a criança? Vocês conseguem imaginar o que Timóteo não ouvia quando falava do Jesus a quem Paulo pregava dentro de Listra? Do perigo que ele corria, da aflição que ficava no coração da Eunice, mãe dele, quando Timóteo saía pelas ruas falando de Jesus. Não haviam teologias sistemáticas, concordâncias bíblicas, chaves linguísticas, nem o Novo Testamento estava fechado. Paulo só tinha escrito Gálatas até aquele momento. Com quase nada, aquele garoto compensava uma profunda falta de sabedoria teológica com muito amor por Jesus. Isso é muito precioso. E ele não se contentava em falar de Jesus apenas em Listra, mas ele viajava a pé, 32 quilômetros. É quase como daqui em Boqueirão, praticamente, irmãos. Para falar de Jesus para outras pessoas que, junto com os habitantes de Listra, também jogaram pedras em Paulo. E quando Timóteo aparecia no horizonte, eu acho que as pessoas olhavam e lá vem aquele garoto. Ninguém suporta mais ele. Só fala desse Jesus. Pior que não aguenta nem uma pedrada.
e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Meus irmãos, vocês concordam comigo que hoje nós temos muito mais recursos que Timóteo? Nós temos seminários presenciais e nós temos também seminários remotos. Com o seu smartphone você pode frequentar as melhores bibliotecas do mundo. Antigamente, para ouvirmos os melhores pregadores do Brasil, nós tínhamos que esperar a Consciência Cristã todos os anos. Para ouvir os melhores pregadores do Brasil e agora do mundo, tudo o que você tem que fazer é abrir um aplicativo do celular. Nós temos uma plataforma como o Bless, que reúne todo o conteúdo que já foi gerado pela Consciência Cristã desde o primeiro ano até agora. Com possibilidade até de você fazer um curso online de teologia dentro da sua própria disponibilidade. Meus irmãos, nós somos indesculpáveis. Porque Timóteo, com infinitamente menos, conseguiu se tornar o evangelista mais conhecido da Ásia Menor em pouquíssimo tempo. Eu sei que há chamados e chamados, uma coisa é aquilo que Deus tinha com Timóteo, outra coisa completamente diferente é o que Deus tem comigo e também com você. Mas olhando para o exemplo de Timóteo, no mínimo nós poderíamos perceber que precisamos de muito mais paixão em nosso coração. Sim ou não, irmãos? De muito mais motivação, de muito mais desejo. Por exemplo, eu tenho certeza que Timóteo não perderia uma escola bíblica dominical como essa. Você tem dúvida? Eu não tenho. Eu não tenho dúvida de que Timóteo não faltaria uma palestra da Consciência Cristã. Não perderia a oportunidade de ler um único artigo, livro, algo que o aproximasse cada vez mais do sangue de Jesus. Porque eu quero acreditar que ao longo desses 2 anos, esse garoto literalmente garimpava informações. Através de peregrinos, viajantes, comerciantes. Você conhece Paulo, sabe o que ele está fazendo em determinado local, qual foi sua última mensagem, as suas aplicações, o que ele tem ensinado. E as pessoas, coitadas, com aquilo que conseguiam assimilar, nutriam a pobre alma esfaimada de Timóteo à procura de informações que embasassem os seus sermões, que deveriam, irmãos, a princípio ser bem superficiais do ponto de vista teológico, mas bem profundos do ponto de vista da paixão, do desejo de fazer, da motivação. Portanto, irmãos, é verdade, à luz de testemunhos como esse, nós aprendemos que nós poderíamos fazer muito mais. Portanto, vamos nos levantar e aproveitar as ferramentas que temos para fazer a nossa vida valer a pena. Amém, irmãos? Pois bem, dentro desse cenário, quando Paulo chega a Listra e ouve a respeito daquilo que as pessoas falavam de Timóteo, ele não teve dúvidas. Ele de pronto partiu para convidar aquele rapaz para se tornar também missionário tal qual ele. E é interessante notar que há bem pouco tempo Paulo havia discutido com Barnabé por conta de um outro jovem, que era bem mais velho que Timóteo, mas que era garoto ainda, o Marcos. Alguém que conhece algo da personalidade de Paulo, ao observar aquele imbróglio que ele teve com Barnabé por conta de um jovem, talvez dissesse assim: Paulo nunca mais vai querer trabalhar com outro jovem, porque jovem dá muito trabalho. Mas não é isso que acontece. Timóteo tinha quase que metade da idade do Marcos nesse momento. E quando Paulo ouve aquilo, ele não tem dúvidas. Olha para o verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Ele vai até a casa do Timóteo. Ele vai conversar com a família do Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era aquela joia preciosa que precisava ser lapidada. Não havia seminários na região, nenhum único havia sido fundado ainda. O que mais se aproximaria de um seminário seria aquela escola que Paulo fundaria, a princípio em Corinto e depois em Éfeso. Mas até então nada. Vai ser só no final dessa segunda viagem missionária que Paulo vai escrever, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses. Quase nada do Novo Testamento havia sido escrito. Como é, portanto, que Timóteo teria condições de aprender? Se ele andasse ao lado de um mestre, se ele andasse ao lado de Paulo. Portanto, alia jacta est, a sorte havia sido lançada. E aí, Timóteo, você é mesmo apaixonado? Você tem coragem de perder a sua vida do ponto de vista humano para ganhá-la do ponto de vista espiritual? Tem coragem de me acompanhar? Você sabe o que é inerente ao meu chamado? Na sua cidade eu fui apedrejado.
mas na próxima eu posso ser chicoteado. E sabe lá Deus o quê? Isso pode também, meu filho, respingar em você. O que é que você me diz? Vai ou não vai? Servir a Jesus, irmãos, é sempre uma questão de vida ou morte. Nós não podemos viver para Ele e para o mundo, nós temos que morrer para alguém. O conselho do Evangelho é: morra para o mundo. Aquele que pensa que está perdendo a sua vida do ponto de vista humano, na verdade está ganhando. Que Timóteo acompanharia Paulo, eu não tenho dúvidas. Mas que a família de Timóteo permitiria, irmãos, aí é outra coisa completamente diferente. Porque Timóteo estava na idade de fazer o Enem. E quando nossos filhos estão nessa idade, tudo que a gente quer é que eles se tornem pessoas que encontrem ali um lugarzinho ao sol no mercado de trabalho, uma pessoa para amar e casar e ter filhos e comprar uma casinha e um veículo e ter a sua própria poupança e um plano de previdência. Esse é o sonho de qualquer papai e mamãe e nós não estamos errados, absolutamente, isso é para ontem na verdade. Mas nós não podemos trocar o nosso próprio projeto pelo projeto de Deus. Se o projeto que você tem para o seu filho entrar em crise com o projeto de Deus, prefira o projeto de Deus. Ainda que você tema, ainda que você não tenha certeza, ainda que seu coração fique em frangalhos, ainda que você passe bastante tempo sem ter notícia do teu filho, ainda que teu filho corra risco de morte, prefira o projeto de Deus, porque você não ama o seu filho mais do que Deus. Não foi você que sangrou pelo seu filho na cruz, foi Deus, na pessoa do seu filho. E ele não sangraria pelo seu filho das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para depois abandonar o teu filho em qualquer esquina da vida. Eu já falei, aquele que começou a boa obra, será fiel para aperfeiçoá-la até o fim. E agora, Paulo está na sala de estar da casa de Timóteo, olhando nos olhos de Eunice, e perguntando assim para ela: e aí, Eunice, você permite que o seu filho viaje comigo? Quais seriam as perguntas que nós, enquanto pais, faríamos a Paulo num contexto como esse? Por exemplo, o que é que o meu filho vai comer? O que é que o meu filho vai beber? O que é que o meu filho vai vestir? Onde é que o meu filho vai estudar? E aquela pergunta que toda mãe, sem sombra de dúvida, faria: quando é que eu verei o meu filho novamente? E eu quero acreditar, irmãos, que Paulo reúne todas as respostas numa única frase. Eu creio que ele falou assim para Eunice: Deus proverá. Você deixava o seu filho ir? Meus irmãos, vocês concordam comigo que há muitas pessoas apaixonadas por Jesus dentro do contexto bíblico? Eunice era uma mulher muito apaixonada por Jesus. O marido dela, que era grego também, e a avó de Timóteo, da mesma forma. Eu fico imaginando Eunice olhando para todas aquelas cicatrizes em Paulo, dentes quebrados, e pensando: meu Deus, se estão fazendo isso com esse homem adulto, que não vão fazer com esse menino? Timóteo, irmãos, não era a pessoa que nós escolheríamos para liderar a Jubrac, ele era muito tímido. Isso fica perceptível no contexto do que Paulo escreve para ele. Ele é aquela pessoa que, num contexto público como esse, provavelmente estaria sentado lá no fundo, atrás de algum pilar, no cantinho dele. Para além disso, o próprio Paulo vai nos dizer que ele tinha sérios problemas de saúde, uma enfermidade crônica no intestino. Numa época em que não havia omeprazol, por exemplo, Paulo dizia: Timóteo, lembra de tomar um pouquinho de vinho antes das refeições, por causa das tuas muitas enfermidades. As pessoas que estudam o Novo Testamento acreditam que Timóteo era apenas pele e osso. Como uma mãe libera um filho para uma empreitada assim, num contexto desses? Mas o interessante é que ela permitiu, e eu fico imaginando Paulo e Silas deixando a cidade de Listra e Timóteo, coitado magrinho, com a trouxinha de roupa nas costas. E a família dele, irmãos, ali na varanda de casa, olhando eles se perderem no horizonte. Não sabia Eunice que aquele garotinho franzino deixava a sua cidade pela primeira vez para a sua jornada missionária, e que menos de 15 anos depois ele seria o maior líder do cristianismo. Deus é fenomenal, irmãos. Nós não podemos desprivilegiar os pequenos começos. Antes do grande Lloyd Jones ser o pastor mais conhecido da capela de Westminster, ele pregava em Aberavon para menos de 50 pessoas todos os domingos. Nós não podemos desprivilegiar os pequenos começos.
Então Timóteo viaja com Paulo, e segundo o versículo 4, eles começam a visitar as cidades e entregar aos irmãos para que eles observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Isso é Atos 16, 4. Assim, versículo 5, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia elas aumentavam em número. Quando Timóteo deixa Listra, ele sofre uma verdadeira falta de orientação com Timóteo em todo o norte da Ásia. Eles atravessam a Europa. Eu pretendo falar sobre isso hoje à noite, se Deus permitir, só que não sobre Timóteo, sobre Lucas. E dentro dessa primeira viagem, ele vai passar por uma cidade chamada Tessalônica, a maior cidade da Macedônia, a capital da Macedônia, uma cidade com 400 mil habitantes. Você imagina Timóteo, primeira viagem internacional, saindo de uma cidadezinha do tamanho de uma cidade menos de 1.000 habitantes na Paraíba, até difícil de pensar, para uma cidade como Campina Grande, por exemplo, observando tudo isso, que uma cidade de mais de 400 mil habitantes possui. Paulo só fica 3 semanas em Tessalônica. Ele é expulso, precisa ir até Bereia, de Bereia ele vai até Atenas, mas quando Paulo chega em Atenas, os irmãos de Tessalônica mandam informações para ele dizendo: Paulo, nós estamos sendo perseguidos. Em 3 semanas não dá para aprender praticamente nada, nós temos tantas dúvidas, Paulo. Nós temos dúvidas sobre o arrebatamento, nós temos dúvidas acerca daquilo que vai acontecer com quem morrer sem ter Jesus ou tendo Jesus, nós não sabemos de praticamente nada, nós precisamos de ajuda. Só que nesse momento, Silas precisava permanecer em Bereia, Lucas já estava em Filipos, nós vamos estudar isso hoje à noite, e Paulo precisava avançar. Então ele olha para os lados, e quem é que sobra, irmãos? Quem é que sobra? Sobra Timóteo. Aí agora Paulo vai ter coragem de mandar um garoto de 17 anos, quem sabe, para a maior cidade da província romana da Macedônia, para ajudar um povo que estava com medo da perseguição e que não sabia quase nada de teologia. E ele escreve uma carta para que Timóteo pudesse chegar na congregação. E o que Paulo diz acerca de Timóteo nessa carta, irmãos, deixaria qualquer mãe orgulhosa. Eu não sei quanto tempo demorou para que a Eunice pudesse ler isso aqui, mas eu acho que quando a Eunice leu, ela ficou muito satisfeita com a decisão que ela tomou. Paulo diz assim, 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, parecer-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Versículo 2: e enviamos o nosso irmão Timóteo. Agora olha as prerrogativas: ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Consegue imaginar o maior teólogo de todos os tempos falando isso para você quando você tinha 17 anos? Quando a igreja de Corinto passava sérios problemas e Paulo estava em Éfeso, pouco tempo depois disso que ele escreveu para os Tessalonicenses, ele mais uma vez precisa usar Timóteo. E escrevendo para uma igreja profundamente problemática, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 4: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aí ele diz, por essa causa, ou seja, para que vocês saibam como me imitar, verso 17 do capítulo 4. Eu vos mandei quem? Timóteo, que é o meu filho na fé. Ele vos ensinará os meus caminhos. Irmãos, pelo amor de Deus, que coisa poderosa é essa? Se você é tão apaixonado por essa mensagem quanto eu, você vibra com isso. Um homem que escreve 50% do Novo Testamento falando a respeito de um dos seus discípulos. Vocês querem imitar a Cristo? Observem o comportamento desse rapaz aqui. Ele vai ensinar a vocês os meus caminhos, porque eu também sou um imitador de Cristo. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é o que Paulo fala de Timóteo 15 anos depois que tudo isso acontece. Agora Timóteo não é mais um garoto, ele é um homem de 30 anos de idade. Paulo está preso, prestes a morrer, precisando de pessoas de confiança,
nas mais variadas igrejas que ele plantou, e ele recebe uma oferta missionária e uma carta da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, que era, quem sabe, a igreja mais próxima do coração do apóstolo Paulo, estava passando por sérios problemas. Paulo já tinha dado ordens para que Timóteo fosse para Éfeso, que era a principal cidade da Ásia. De Éfeso, todas as outras igrejas eram orientadas, portanto, Paulo precisava de Timóteo em Éfeso. Mas agora haviam problemas também em Filipos, que era a igreja que financiava a obra missionária nesse momento. E Paulo precisa escrever uma carta para os filipenses. Primeiro, para agradecer pela oferta missionária. Segundo, para acalmar o coração dos irmãos, porque ele estava bem, apesar de preso injustamente. Terceiro, para encorajar os irmãos a se orgulharem mais de serem cidadãos romanos. Ou melhor, a se orgulharem mais de serem cidadãos dos céus do que cidadãos romanos. E em quarto lugar, para dizer como ele resolveria o problema da igreja de Filipos. De modo que em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19, ele diz assim: espero, porém, no Senhor, enviar-vos, quem? Digam para mim. Timóteo, acertaram. O mais rápido possível, a fim de que eu descanse o meu coração. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque todos os demais buscam os seus próprios interesses, mas Timóteo busca os interesses de Cristo Jesus. E vocês conhecem o seu caráter provado, a maneira como ele tem servido a mim no Evangelho, assim como um filho serve ao pai. Enviar Timóteo o mais rápido possível. Timóteo era alguém disponível. Timóteo não era o mais preparado, mas Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. A fim de que eu me sinta animado e o meu coração descanse, Paulo confiava em Timóteo, de que ele não descansaria até ver o problema resolvido. Porque todos os demais buscam os seus próprios interesses. Deixa eu primeiro terminar a universidade, deixa eu primeiro terminar a pós-graduação, deixa eu primeiro passar no concurso, deixa o meu filho crescer, deixa eu ajudar a criar meu neto, deixa eu me aposentar. Mas Timóteo, eu não estou dizendo que tudo isso que eu falei é errado, não. Eu estou dizendo que mais importante é servir a Jesus. E no contexto em que homens corajosos e experimentados estavam pulando do barco, literalmente, Paulo vai dizer, dentro desse cenário ainda, pouquíssimo tempo depois, pois todos me abandonaram. De Timóteo ele vai dizer, mas esse rapaz, há mais de 15 anos, sob todo tipo de provação, tem me auxiliado no Evangelho, assim como um filho serve ao próprio pai. É por causa disso que eu quero enviá-lo o mais rápido possível. Timóteo tinha acabado de chegar em Éfeso, mas quando essa informação chegou na mão dele, o que é que vocês acham que Timóteo fez? Foi para Filipos ou não foi? Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas. Timóteo chega a Filipos, começa a ajudar aqueles irmãos. Pouco tempo se passa, chega outra carta. E nessa, o que é que está escrito agora? Timóteo, eu já estou sendo entregue como que aspersão sobre o sacrifício, e o tempo da minha partida é: combati um bom combate, completei a carreira e acabei. Aí quando Timóteo lia isso, ele dizia, puxa vida, por que aqui Paulo está dizendo isso? O que foi que aconteceu? O melhor amigo de Timóteo, seu pai na fé, agora estava numa masmorra romana. E esse homem, ao contrário do que experimentou no primeiro julgamento, agora sabia que seria condenado. De alguma maneira, ele olhava para a sua história e percebia que tudo que Deus havia lhe confiado, ele já tinha feito. Eu completei a carreira. E diz para Timóteo, e guardei a fé. A coroa da justiça já me está reservada, eu sei, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas eu tenho ainda um último pedido. Venha encontrar-se comigo mais rápido, procure vir antes
do inverno. Por que é que Paulo está pedindo encarecidamente que Timóteo faça isso? Porque ele sabia que dentro de pouco tempo ele seria assassinado. E ele precisava de uma pessoa para dar continuidade a tudo aquilo que pela graça de Deus ele havia construído. E quem é que Paulo estava escolhendo? Timóteo. Amém, irmãos? Eu quero dizer uma coisa importante para vocês hoje pela manhã. Vale muito a pena servir a Jesus. Eu não sei quanto tempo depois, mas provavelmente uma carta chegou à Listra. Eunice agora era uma senhora, com cabelos grisalhos. E de repente, talvez um portador, ou mesmo uma breve carta, dava informações a Eunice. Que o grande apóstolo aos gentios havia partido, que Deus o havia levado, e que outro homem havia sido levantado pelo próprio Paulo para liderar a igreja de Cristo Jesus. E quem seria? Seria o filhinho dela. Eu quero perguntar algo a vocês, irmãos, e aqui nós oramos e encerramos. Se vocês pudessem fazer uma entrevista com Eunice perguntando se teria valido a pena liberar Timóteo, o que vocês acham que ela diria? Eu também não tenho dúvidas não, irmãos. Portanto, vamos escolher o mesmo projeto para as vidas dos nossos filhos. Amém? 3 aplicações. A primeira delas, não vamos desperdiçar os pequenos começos. Nós começamos pequeno, mas nós terminamos grande. Em segundo lugar, não vamos, irmãos, esperar pelas condições ideais. As condições não eram ideais quando Timóteo começou, mas ele passou por cima de tudo isso para a glória de Deus. E em terceiro lugar, quando a grande oportunidade da sua vida chegar, e eu falo disso em termos ministeriais, agarre essa oportunidade com todas as suas forças e não olhe para trás, assim como Timóteo. Amém?